Muito bem, hoje eu tenho o prazer de receber ele, que é engenheiro, é também o tesoureiro da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos também, né? O nosso amigo engenheiro Eduardo Henrique Martins. Seja bem-vindo, Eduardo. Olá, Roberto. Obrigado. É um prazer estar aqui com você mais uma vez e com seus telespectadores e internautas, falando um pouquinho mais sobre engenharia e a cidade. E olha só, ele tem uma vasta... Você, inclusive, já foi presidente da Associação dos Engenheiros, não é isso? Isso, fui presidente, tive a honra de ser presidente por 2 mandatos, também fui vice-presidente por 2 mandatos e agora sou tesoureiro no 3º mandato. O Eduardo é pós-graduado em Engenharia de Segurança contra Incêndio e Pânico pela Faculdade Única, mestrado em Habitação pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, o IPT, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Paulista, pós-graduado, olha só, Valdir, pós-graduado em Gestão de Projetos e Sistemas Estruturais pela Politécnica de São Paulo, da Universidade de São Paulo, graduado em Engenharia pela Universidade de Guarulhos, membro da CB24, da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E tem um monte de coisa, tem curso de pós-graduando em Engenharia Elétrica, com ênfase em estrutura, instalações elétricas industriais, Faculdade Única, está em curso, pós-graduado em MBA, Executiva em Negócios e Marketing, a Faculdade Única também. Caramba, eu vou parar pela metade, senão a gente só fala isso daqui. E ele também tem uma empresa, a Casa do Extintor, é isso? É isso aí, a minha empresa é a Casa do Extintor, e esses cursos todos que você falou é para poder vender conhecimento, né? A gente vende engenharia, a gente vende conhecimento e é para oferecer sempre as melhores soluções para os nossos clientes. Eu vi uma conversa essa semana, extintor está fora de moda. Está fora de moda? Não está. E vai demorar muito tempo para sair de moda, viu? É porque os incêndios ocorrem o tempo todo. E para que você precisa... Como surge um incêndio, o fogo? Você precisa ter o combustível, o oxigênio e a fonte de ignição. Isso está presente no nosso dia a dia. A gente não vive sem combustível. No nosso dia a dia estamos cercados por materiais, papel, madeira, tecido, plástico, pegam fogo. E a chama hoje é notadamente energia elétrica, que é o maior causador de incêndios residenciais hoje, energia elétrica. Sabe uma coisa que me falaram, eu não sei porque ainda existem chuveiros elétricos, que dizem que não poderia misturar água com energia elétrica. Isso é uma realidade brasileira. Em muitos lugares do mundo não se tem o chuveiro tal como nós temos aqui, sim. É um perigo? Não, o nosso equipamento é seguro e com os dispositivos de segurança que nós temos hoje, como o disjuntor, os dispositivos DR, eles protegem as pessoas seguramente. Então é só em sua instalação elétrica estar adequada, o chuveiro também ser um chuveiro adequado e evitar as famosas gambiarras, né? Que é o grande problema. É aquele jeitinho, você chama aquele cara para dar uma mexidinha, para resolver o seu problema, e aí começa o risco. Todo espaço tem que ter um extintor? Sim, todo espaço. Nós temos espaço uma legislação comercial. Isso, nós temos uma legislação estadual que ela isenta apenas edificações unifamiliares. O que é isso? É a minha casa isolada. Se eu já tiver uma casa, um conjunto de casas, eu já preciso ter sistemas de segurança contra incêndios. Isso porque os incêndios ocorrem e o corpo de bombeiros demora muito tempo para chegar no local. E aí então os moradores têm que fazer as primeiras medidas de combate e aí usa-se os extintores. Quantos extintores tem que ter por metro quadrado? A gente não usa mais esse parâmetro, já até se usou há muitos anos atrás, entre 150 e 250 metros quadrados de área para cada unidade de extintor, dependendo do grau de risco. Hoje a gente fala um pouco mais de distância de caminhamento, áreas de cobertura, mas a princípio esses 150, 250 metros de área por extintor continuam tendo uma base. Vale para você ter uma ideia de mensuração de que você precisa de equipamento. Ficou muito caro ter um extintor? O extintor é barato, Roberto. É um absurdo o pessoal ainda achar que custa caro, né? Hoje você tem um extintor mais moderno, que é o extintor triclasse, que é o ABC, que ele serve basicamente para todos os tipos de princípio de incêndio de uma casa ou de um comércio em geral. Um novo vai custar aí por volta de R$ 239 uma peça. E ele vale por um ano de carga. Isso com a garrafa? Isso, o recipiente e a carga.
200? 239. Mas depois você só paga a carga ou você... Como é que é isso? Isso, e daí anualmente você tem que fazer a recarga desse extintor. Mesmo que você não use? Mesmo que não tenha usado. Porque o extintor, ele é um equipamento de segurança e ele é falível. Então a norma prevê que em um ano o fabricante consegue dar garantia. Depois disso, esse extintor pode perder a sua capacidade de pressão, pode ter micros vazamentos e o gás que tem lá dentro escapar, e aí o extintor não vai ser funcional. Mesmo uma pequena lojinha tem que ter pelo menos um extintor, não? Mesmo uma pequena loja. A norma fala, a legislação estadual fala que um pavimento térreo tem que ter no mínimo 2 extintores. A partir daí você começa o dimensionamento, mas basicamente no mínimo 2 extintores. Por exemplo, eu mesmo posso ir lá e comprar o extintor ou eu tenho que ter um profissional para dizer quais extintores eu devo usar ali? Novamente, sempre falo baseado na legislação, né? O nosso decreto estadual que versa sobre isso, do Corpo de Bombeiros, ele fala que edificações devem ter um acompanhamento do engenheiro e o laudo IRT falando sobre aquele sistema. Há uma pequena isenção que se trata de edificações de baixíssimo risco. São elas térreas, com saídas voltadas para a via pública, com até 200 metros quadrados de área construída total e baixíssimo risco de ocupação. Essas edificações não precisam do laudo do engenheiro, apenas essas. A partir disso, precisa. Então, se for uma edificação de 2 andares, com 200 metros, já precisa da participação do engenheiro. Eu tenho reparado que Guarulhos, todo mundo sabe, né, Valdir? Guarulhos, o que está tendo de prédio novo aí é impressionante. E eu não vejo o mesmo crescimento com relação ao Corpo de Bombeiros. Isso não é preocupante? Infelizmente, o Corpo de Bombeiros hoje tem um efetivo similar ou até inferior do que já teve há 20 anos atrás. Sim. Né? E a cidade crescendo. Mas o que aconteceu? O Corpo de Bombeiros, ele desde 2001, ele mudou muito a sua forma de atuar. Em vez de ele atuar só no combate, hoje a parte do combate é uma parte da atuação. Ele atua muito na prevenção. E como ele faz essa prevenção? Através dos engenheiros. Então hoje uma edificação, ela tem que ter um projeto aprovado, ele tem que ter sistemas de segurança mais modernos, formas de controle do incêndio para que o incêndio não cresça rapidamente numa edificação e que ele seja seguro, rotas de fuga nas edificações. Então, com esse crescimento da tecnologia, o avanço da tecnologia e da engenharia incorporada nas edificações, as edificações ficaram mais seguras e aí então os incêndios diminuíram. Diminuíram porque você tem que ter edificações mais seguras. Mas é importante que essas edificações que foram criadas, construídas com mais segurança, elas sejam mantidas com nível de segurança melhor, no mínimo, ou igual ou melhor do que da sua construção. Para isso, as edificações precisam de manutenção. Essas garrafas, a gente falando não é tão caro, né? Mas imagine que tenha comprar para um prédio, comprar para uma fábrica. Existe algum trabalho de aluguel, de você ir lá e alugar isso aí, em vez de você comprar todas as garrafas? Digamos que você tem que comprar 50 garrafas ou 100 garrafas, né? Fica um pouquinho mais caro. Existe esse trabalho ou não? Não existe no mercado ainda esse tipo de locação. A gente faz algumas locações, mas para eventos, para treinamentos e cursos, mas para esse uso, não. Mas se você vai avaliar bem, Roberto, esse custo é ínfimo. Vamos pensar num prédio de apartamentos, então, construído em Guarulhos. Uhum. Digamos que um apartamento de classe média de 60 metros quadrados, 65 metros quadrados, 4 apartamentos por andar, estamos falando aí de 130, 260 metros quadrados por pavimento, vão 2 extintores. O preço desses metros quadrados está acima de R$10 mil o metro quadrado de venda pela construtora. E a gente está falando de gastar R$500 em comprando os extintores. É um valor irrisório, perto do montante da edificação. Isso é nada perto do custo e a proteção que ele oferece, né? Falando em proteção, é perigoso usar um extintor? Walter, você já acionou um extintor? Não. E o Fausto, já acionou? Não. Eu acho que eu nunca acionei. Eu acho que eu acionei isso... eu era pré-adolescente, já trabalhava e aí uma vez iam trocar os extintores e nós, por brincadeira, acabamos abrindo um lá. É perigoso acionar um extintor? Como é que é isso? Sim, o uso inadequado do extintor pode oferecer risco. Então, se eu usar um extintor
de uma forma equivocada. Por exemplo, tem até um vídeo na internet que a pessoa usa um extintor de água para combater um princípio de incêndio num ar-condicionado. E aí deu um curto-circuito e aí piorou a situação. E para evitar isso, então, a própria legislação do decreto estadual, ela fala que as empresas e condomínios devem oferecer um treinamento para as pessoas, que é um treinamento de brigada. Que o treinamento básico ele dura 4 horas e vai ensinar as pessoas a usar o extintor, a usar o hidrante, se tiver hidrante na edificação, usar técnicas de primeiros socorros e, mais importante, atuar na prevenção. Porque a melhor forma de combater um incêndio é evitar que ele ocorra, com prevenção. Quem está nos acompanhando é o Sidney Gonçalves e está mandando um abraço para o Eduardo. Conhece o Sidney? Conheço, um grande abraço. Ele é um bom cozinheiro, sabia? Já cozinhou para nós, já comemos o que ele cozinhou. Maravilhoso, hein? Obrigado, Sidney, pela audiência. Você continua aí que depois nós temos Valdir Carleto e o Fausto, grande chargista e cartunista aqui de Guarulhos. Então você continua por aí. Em Guarulhos tem esse trabalho, a Casa do Extintor oferece esse treinamento, seja para um prédio, seja para a empresa, esse treinamento de como usar um extintor? Sim, oferecemos esse treinamento. Esse treinamento pode ser feito tanto na nossa sede, através até de um treinamento coletivo, onde é uma pequena empresa, tem 2, 3 funcionários. Para diminuir esse custo, ele manda essa pessoa na nossa sede e a gente vai fazer junto com outras empresas e o custo fica bem baixinho. Opa, boa! Ou também o treinamento em company. Então a empresa ou o condomínio nos contrata, nós vamos até o local, levamos todos os equipamentos, extintores, tudo que for necessário e fazemos o treinamento lá mesmo, na sede do condomínio da empresa, para que as pessoas tenham conhecimento e saibam como agir em situações de emergência e, o mais importante, prevenir que as situações de emergência ocorram. Você sabe que me perguntaram se a gente ia conversar sobre um certo assunto. Eu falei, isso é melhor não, vamos deixar meio quieto aí, porque tem coisas que a pessoa precisa se afogar sozinha, não é verdade? Tem gente que acaba criando aquela coisa, corda para se enforcar sozinho. Sabe, puxando, fazendo... Bom, Sidney, Valdir Carleto, meu grande amigo e merece todo o meu respeito, uma das cabeças mais brilhantes de Guarulhos, está dizendo aqui o Sidney Gonçalves, hein, Valdir? Não foi eu não, viu? É o Sidney Gonçalves Sidão aqui. Mas o Eduardo também, ele faz um trabalho excelente como o tesoureiro, tô no pé dele, viu, Valdir? Tesoureiro da ASEAG, Associação dos Engenheiros. Como é que está a ASEAG? A SEAG está bem, a gestão do engenheiro Ricardo França está evoluindo. Nós estamos agora implantando em Guarulhos um coworking e um hub de inovação. O coworking nós já tínhamos há muitos anos, ele melhorou, aprimorou. Agora a novidade é o hub de inovação. O hub de inovação ele visa buscar pessoas e empresas que têm uma ideia, uma inovação e conectar com quem pode ajudar a contribuir e até quem pode financiar essa inovação. É assim que crescem as startups, assim que as ideias surgem e a sociedade se desenvolve, através de inovação e engenharia. E essa ideia é tão importante, Roberto, que veja só, o CREA São Paulo está estimulando o nosso hub e já quer replicar essa metodologia para o estado inteiro. Então o CREA já está apoiando e incentivando que hubs de inovação se repliquem por todo o estado de São Paulo. Eu acho fantástica essa ideia. Mauro dos Santos Oliveira, parabéns aos confrades Roberto e Valdir, bem como aos demais partícipes. Abraço o Mauro, que é presidente da Academia Guarulhense de Letras. Muito bem, obrigado. Sônia Barbosa, boa noite, Roberto. A pergunta: é necessária fazer de 3 em 3 anos o AVCB? Sônia Barbosa. O AVCB ele tem uma validade que varia conforme a sua ocupação. Ocupações de alto risco podem ser 1 ano ou 2 anos. No geral, atividade de comércio e indústria 3 anos e residenciais 5 anos. E esse licenciamento é obrigatório. E as leis foram evoluindo. Hoje nós temos um emaranhado de legislações que todas elas citam o AVCB como base. Então você vai ter o alvará sanitário da vigilância sanitária, ele vai pedir o AVCB. Você vai ter a licença de funcionamento da prefeitura, vai pedir o AVCB. E outras documentações só valem com base do AVCB. Então o AVCB ele precisa sim estar sempre em dia. Ele é mais do que um papel,
ele é uma garantia que aquele sistema foi auditado e que vai estar apto a combater um incêndio, a prevenir um incêndio e a salvar vidas, que esse é o objetivo. Ricardo Rodrigues de França, o presidente da ASEAG. Ótima noite, meus amigos. Roberto Eduardo Martins, grande engenheiro e diretor da ASEAG. Ele ainda fala, eu recomendo o uso dos serviços da Casa do Extintor, Valdir Carleto. E eu também recomendo os trabalhos lá da Casa do Extintor. Estive lá esses dias lá. Tem uma equipe muito qualificada. E se nós trouxemos aqui, aliás, nossos extintores aqui, viu, Valdir, são da Casa do Extintor. Tem que fazer a propaganda dos nossos parceiros. Jardim São João assistindo aqui, muito bem. Jaciara Nascimento, lá dos Pimentas, bom sucesso também, nos assistindo aqui. Obrigado, Ivanildo Jabá, o Ricardo França, a Sônia Barbosa, o Sidão, o grande presidente da Academia Guarulhense de Letra, o Mauro dos Santos Oliveira, extremamente importante aqui. E eu estava conversando com um assunto que eu gosto muito, viu, Valdir? É com relação à tecnologia, que eu acho que a tecnologia da fabricação das casas está muito arcaico. Nós fazemos ainda com tijolo e cimento, enquanto isso é feito há quanto? Há 100 anos? Há mais. Há mais de 100 anos. Poxa vida, aí tudo a tecnologia aumentou. E hoje eu acho que o conhecimento dos engenheiros poderiam baratear o custo da construção de casa, como estava conversando eu, o Eduardo e o Fausto, porque antigamente as casas eram mais arejadas, se respeitava o distanciamento laterais para poder dar ventilação e para as crianças não ficarem tão doentes com mofo, esse tipo de coisa. Como é que está essa coisa da novas tecnologias para residências? Nós temos esses investimentos, existem esses estudos, mas infelizmente no Brasil, esses estudos começam sempre pelas camadas mais populares da sociedade, e aí então você precariza essa obra. Então você pega um sistema de drywall feito nos Estados Unidos, quando eles trazem para o Brasil, eles tiram diversos componentes desse sistema para barateá-lo, e aí você perde qualidade. Aí as pessoas começam a ter a sensação que aquele sistema é ruim, é ineficaz, porque ele foi barateado na sua essência. Foram subtraídas algumas partes daquele sistema construtivo que eram importantes. Isso é uma pena. E também nós temos um programa chamado SINAT, do governo federal, onde você pode lá apresentar ideias inovadoras, que não são previstas nas normas de construção atuais, porque é uma inovação, então ainda não tinha previsão, e lá você mostrando que aquela edificação vai atender aos desempenhos que a edificação precisa ter, principalmente com a norma 15575, onde fala quais são as qualidades que uma edificação tem que ter. Aquele sistema pode ser habilitado e até a Caixa financia obras e edificações com aquele modelo construtivo. É algo muito interessante, estamos engatinhando com esses modelos, mas tem diversas coisas novas lá que podem evoluir rapidamente. Eduardo, me diz o seguinte, é possível baratear muito a casa mais popular, tipo aquela casa de 50, 60 metros quadrados? É possível, com as novas tecnologias, para poder construir mais casas? Então, esse é um problema que às vezes quando você traz uma nova tecnologia, ela costuma custar mais caro que a tecnologia tradicional. É verdade. Inclusive pela mão de obra. Então você traz um sistema com uma tecnologia onde você tem precisão em milímetros, que são as casas pré-moldadas, mas você tem uma mão de obra que ela tem uma precisão em centímetros e uma precisão até ruim em centímetros. O que é isso? É você pegar uma parede torta. A diferença eles querem tirar na massa. Na massa. É isso. Então você pega aquele pedreiro, que ele não tem formação, ele trabalha naquele modelo construtivo há muitos anos, e você quer dar uma tecnologia para ele mais moderna, mais eficiente, não vai conseguir executar. E aí você vai ter dificuldade de mão de obra. Então você tem esse agravante, que aquele sistema requer mais qualificação. E quando você requer mais qualificação, você tem um custo maior para aquela execução. Então você tem esse binômio aí que não casa, né? Qual que vai funcionar? O mais tecnológico vai ser mais barato? Nem sempre a gente consegue, por causa dos entraves da operação. E quem quiser falar com a Casa do Extintor, quem quiser falar com o engenheiro Eduardo Henrique Martins, como é que faz? Estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Casa do Extintor. Você pode nos achar em todas as redes sociais. E o nosso site,
que é muito simples, é casadoextintor.com.br. Clica lá, dá uma olhadinha, nos chama no zap e a gente conversa e explica melhor. E quem está nos acompanhando também é Valdir Pinto. Abraço aos amigos Henrique Martins. Abraço, Valdir, grande companheiro. Ele também está na mira, na alça de mira. Valdir, pensando o quê?